E dentro da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre 3 passos para a gente conseguir identificar a ansiedade no nosso paciente. Lembrando que se a gente não conseguir entender a ansiedade e depressão, dificilmente nós conseguimos ter bons resultados. Então, isso é importante algumas pessoas saberem. Muitas pessoas pensam que eu estou no Brasil por conta desse meu sotaque, né? Por que será? Por conta desse meu sotaque. Mas, na verdade, eu moro em Portugal, no norte de Portugal. Então, sempre que eu falo do horário, sempre será com horário aqui em Portugal, tá bom? Então, é importante para vocês entenderem, sempre estarem com esse conhecimento, sabendo que eu estou no norte de Portugal, já moro aqui em Portugal há 21 anos, e aqui na cidade, na Vila de Joane, eu estou há pouquinho tempo, mas eu sempre morei em Guimarães. Vocês entendam, terapeutas, há uma necessidade gigante, gigante, de profissionais que possam atuar com ansiedade e depressão. Hoje em dia, até o nosso Sistema Nacional de Saúde tem procurado fazer novas parcerias, não só a Junta de Freguesia tem procurado fazer novas parcerias com pessoas que realmente saibam o que fazer e como ajudar pacientes com ansiedade e depressão. E existem várias formas da gente pensar nisso, né? É claro que existem os trabalhos com os psiquiatras, os psicólogos e outras áreas que são as mais convencionais, mas existe uma quantidade enorme de pacientes que estão desejando uma terapia alternativa que possa trazer melhores resultados ou mais rápidos e que não passe por um processo medicamentoso. Já há muito tempo que a gente conhece e sabe que muitas pessoas preferem a questão da medicina tradicional, mas tem muitas outras que não querem a medicina tradicional. E no caso da ansiedade e depressão, isso está sendo cada vez mais forte. Isso por quê? Porque quando nós falamos sobre olhamos para os índices, vemos o crescimento, nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, 4,4% da população está com a saúde mental de ansiedade e depressão afetada. Nós estamos falando da população mundial, são mais de 300 milhões de habitantes no mundo sofrendo desse mal. Os números só crescem, o que significa que o método convencional não está trazendo resultados eficazes, porque senão teria um decréscimo, né? Nós veríamos esses índices diminuírem. Então, as pessoas já estão tomando medicação, já estão tentando se tratar há anos e não estão conseguindo esse resultado. Como não estão conseguindo esse resultado, começam sim a ter uma grande procura para outros meios alternativos que possam trazer resultados. É claro que o que a gente está falando aqui, eu não quero ser tratado por qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que pode tratar uma paciente com ansiedade e depressão. Não é de qualquer forma que nós vamos tratar. Nós temos um protocolo, nós temos uma forma de tratar, né? Então, principalmente eu, sendo uma formadora, eu tenho que ter esse compromisso de trazer para os meus formandos, no caso, os terapeutas que passam por mim, responsabilidade na sua prática. Não só a responsabilidade na prática, nós estamos falando de uma formação que ela é vinculada à DGERT, ou seja, ela é certificada pela DGERT com mais 180 horas. Isso significa que ela tem que ter uma profundidade, nós temos que ter um conhecimento e nós temos que saber do que nós estamos falando. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês tem um embasamento científico, e essa é a nossa procura, é saber do que a gente está falando e o porquê que nós estamos falando disso e qual é essa oportunidade que nós temos de olhar com novas ferramentas e trabalhar de uma nova forma, né? Como é o uso da biomicrohertz, que é uma técnica embasada cientificamente, que foi desenvolvida por mim e que traz tantos resultados, como vocês podem ver nas minhas páginas oficiais. Mas, de qualquer forma, o que a gente vai falar, então, é que é necessário a gente conseguir identificar a ansiedade e a depressão, os sinais da ansiedade. Hoje é muito importante a gente começar entendendo um vínculo que vocês, se vocês não virarem essa chave na cabeça de vocês, terapeutas ou profissionais da saúde que estejam aqui, massoterapeuta, osteopata, reikiano, seja você um aromaterapeuta, todas as pessoas que estão participando desse evento, estando assistindo ao vivo ou estando assistindo a posterior, até que vou pedir para vocês já colocarem qual é a terapia que vocês praticam atualmente, para que eu possa também falar diretamente para você e ajudar você ainda mais no seu quadro, né? No seu gabinete, nas suas práticas terapêuticas. Então, quando nós estamos falando sobre a forma de olhar, existe um mal pensar sobre a ansiedade e que, se você não desvincular isso da sua cabeça, se você não usar esse primeiro passo a seu favor, você vai ter problemas, porque você não vai conseguir passar isso para o seu paciente, tá? O que é importante a gente entender? Que se a gente não olhar dessa forma para a ansiedade, a gente vai estar cometendo um grande erro e vamos cair na estimativa de
pacientes que não são tratados, não são curados por terapeutas ou por profissionais que olharam para eles da forma que já não faz parte, que já não traz resultado, que já não resulta. E é sobre isso que a gente vai estar falando, tá? Nesse primeiro passo, a primeira coisa que nós precisamos entender é a base emocional da ansiedade. E a gente vai falar de ansiedade exclusivamente para ficar mais fácil de vocês perceberem o porquê que eu quero falar de ansiedade. A ansiedade, ela vem antes da depressão. Um paciente que passa por um trauma emocional, ele primeiro vai desenvolver ansiedade. Ele pode não ter certeza que ele está com ansiedade. Ele pode passar batido, ou seja, passar pela ansiedade sem ter certeza que passou pela ansiedade. Mas quando você começa a falar para ele quais são os sintomas e sinais sutis da ansiedade, você vai perceber que esse paciente primeiro passou pela ansiedade e depois entrou em depressão. Então, é importante a gente falar hoje sobre ansiedade, abrindo essas lives de aquecimento para que você tenha esse conhecimento e perceba que a ansiedade ela está ali embaixo. É quase que o primeiro embasamento que nós necessitamos para trabalhar com pacientes ansiosos e depressivos. Porque todo paciente depressivo já viveu momentos de ansiedade e todo paciente ansioso poderá viver momentos de depressão. Não necessariamente ele pode sair do quadro de ansiedade antes mesmo de entrar numa depressão. Ele poderá, da ansiedade, migrar para um ataque de pânico e até mesmo ter crises epiléticas, que são densidades ou ataques esquizofrênicos, de acordo com a densidade do trauma emocional vivenciado. Isso eu vou trazendo aqui de volta para vocês. A ansiedade, muitos profissionais veem ela como sendo um sentimento. Ou seja, você está com ansiedade, eu tenho que tratar isso como um sentimento, assim como eu trato a tristeza, a alegria. Isso é um dos piores erros que vocês podem cometer. Durante muito tempo, inclusive, não só os profissionais cometiam esse erro, como se você fosse procurar na Organização Mundial da Saúde, ia falar que a ansiedade estava relacionada a um sentimento. Mas o sentimento de ansiedade não é o transtorno de ansiedade. Ansiedade, estar ansioso pode ser um sentimento, sim. Esse sentimento que faz com que a gente fique na expectativa de que algo vai acontecer. O sentimento de estar ansiosa, tudo bem, porque é um sentimento de expectativa de que algo vai acontecer. Mas o problema é que a ansiedade, ela não é relacionada a algo que vai acontecer, de fato. Ela pode ser uma projeção sobre algo que vai acontecer num quadro catastrófico, que nem sempre, ou na maioria das vezes, não se realiza. E o paciente fica sofrendo por pensar que pode acontecer. E ele não pensa que poderá acontecer, ele pensa que pode acontecer. Então, nós não podemos pensar na ansiedade como um sintoma emocional. Porque o sintoma emocional, apesar da gente não conseguir mudar as nossas emoções, nós conseguimos mudar o sentimento que temos a partir dele. E no caso da ansiedade, não. Como que a gente vai conseguir dizer para um paciente que o que ele está passando, que traz dor no estômago, que traz aceleração cardíaca, que traz transpirações, que traz sensações de tremores, que traz falta de ar, que traz, às vezes, sensação de incapacidade nas pernas e nos membros inferiores, formigamento, que traz uma vermelhidão para o corpo, parada de intestino ou aceleração, né, fazendo a gente ter diarreia, processos de diarreia, os olhos que ficam hipervigilantes, insônia, que tudo isso é um sentimento. Então, falar que é um sentimento é quase você agredir o seu próprio paciente. Para a gente conseguir ter esse primeiro passo, nós precisamos compreender a base emocional da ansiedade. Então, nós